No entanto, veja a facilidade com que foi virado. Porque tudo isso não é testado perante a opinião pública. É tudo uma conversa de gabinete. E essas pessoas que fizeram isso, eu já disse, eu espero, eu rezo para que eles tenham feito isso por malícia. Porque se fizeram com boa intenção, então são mais idiotas do que eu mesmo poderia imaginar. Então, Fábio Osterman, espero que ele seja um cara maquiavélico, maligno, que quis ferrar com tudo e vender tudo para os tucanos. Se ele fez isso, bom, então fez bem feito. Agora, se ele acredita, que fez de boa intenção, acha que isso vai libertar o Brasil do PT do Foro de São Paulo, então sinto muito. Então acabou a conversa, porque não dá para conversar com um frango assado, tá entendendo? Realmente não é possível. Né? Daí, então, gente, eu digo isto para ressalvar pela milésima vez a responsabilidade que vocês têm. Né? Este país só começará a tomar jeito, só haverá uma liderança política séria, se amanhã ou depois vocês superlotarem as livrarias do Brasil com livros bons, da sua autoria. Você dá um curso, fazer um blog, não adianta. Vocês têm que começar a produzir. E produzir coisa muito séria e coisa muito boa. Isso é urgente, urgente. Agora, quando eu digo que a coisa urgente é um negócio de longo prazo, então significa que a situação está muito ruim. Nem só precisa arrumar um tratamento já, mas o tratamento vai levar 3 anos para chegar. Então, essa é a situação. Então, enquanto isso, você vai ter que fazer uma coisa importantíssima que se chama sobreviver. Aí você tem que ser como o dramaturgo Gerhard Hauptmann. E durante a guerra todo mundo fugiu da Alemanha e ele ficou lá dentro. Ninguém sabia, ouviu falar dele. Ele sumiu. Daí quando terminou a guerra, o cara perguntou para ele: o que você fez durante todo esse tempo? Ele disse: eu sobrevivi. Então, isso já é fazer alguma coisa. Quer dizer, onde você não pode agir, mas você pode sobreviver, e durante a sobrevida você se fortalece, e fortalece, e fortalece, e fortalece. Sobretudo se fortalece preparando-se para enfrentar o pior com um sorriso nos lábios. Eu digo, vamos supor que vier amanhã um bando de petistas, eu não vou levar você para o pelotão de fuzilamento. Eu diria, é um prazer, meu filho. Quer dizer, eu aceito isso aí. Eu não tenho nenhum medo da morte, zero de medo da morte, zero, 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 zero. Se eu ainda tivesse medo da morte com 68 anos, eu seria um idiota. Você pode ter medo da morte aos 12 anos, 13 anos. Né? Quando você tem uma vida inteira para viver. Eu tenho uma vida inteira para morrer. Não é isso? Então, você tem que estar preparado para isso. É o negócio dos Founding Fathers. Você tem que sacrificar sua vida, seus bens, sua liberdade e sua honra. Ah, honra não. Os caras vão me xingar, pô. Vão rir da minha cara. Mas bom, mas vocês não riem da minha. E qual é o problema? Né? Eu também rio da deles. Isso não dói. Às vezes eu fico consternado por ver assim, a burrice e a baixeza dessas pessoas. Mas que isso realmente me ofende, me magoa, eu falo, não. Me magoa se a Roxane falar essas coisas de mim, se o Pedro falar essas coisas de mim, daí sim. Mas esses caras, pelo amor de Deus, pô. Hã? O que eu vou esperar deles? Né? Isso não tem nada a ver com a ideologia política. Né? A burrice e a ignorância não é monopólio da esquerda. Né? É monopólio de qualquer pessoa que presume além das suas forças. Não é isso? Então, bom, se você ver, eu durante 20 anos eu fiz análise da situação política brasileira e invariavelmente fiz as previsões acertadas. Invariavelmente. Às vezes não dá certo exatamente no prazo, não é isso? Por exemplo, numa das eleições eu disse que o PT criaria um sistema de controle total da opinião pública. Daí passou 2 semanas, ele não criou, alguém falou, tá vendo? Estava errado. Eu falei, espera um pouquinho, que você vai ver. Né? Saber o prazo exato, falei, bom, aí só Deus sabe. Né? Aliás, eu queria fazer um parênteses sobre isso aí. Aqui nos Estados Unidos a gente lê muitas análises apocalípticas. Você pega os negócios da Bíblia e vê o que está acontecendo agora. Então, olha, regra geral, infalível, né? Princípio de interpretação bíblica. Qualquer semelhança que você veja entre fatos da Bíblia e fatos do mundo corrente é somente analógica. Sempre. Analogia é uma mistura de semelhanças diferentes. Então, isso quer dizer o seguinte, a analogia existe
para despertar a nossa inteligência, para fazer a gente ter mais imaginação e para despertar novas intuições. É para isso que ela existe. Ela nunca é prova de nada. Uma analogia não pode ser prova, meu Deus do céu. Porque a analogia prova uma coisa e prova a contrária. Não é isso? E aqui a mania de previsões apocalípticas chega a tal ponto que os caras já sabem em que capítulo do Apocalipse nós estamos. Mas para você saber em que capítulo, você precisa saber onde a história vai terminar. E onde a história vai terminar? Jesus Cristo disse que não sabia, meu Deus do céu. Ele disse isso aí só Deus Pai. Eu sempre interpretei assim, como Jesus Cristo é o Logos divino, a inteligência divina, e Deus Pai é o poder divino, a onipotência divina, o fim do mundo não será uma decisão lógica baseada no Logos. Será um ato livre de Deus Pai Todo-Poderoso. Então é, por excelência, imprevisível. Você vai acabar quando Ele quiser. Ele não tem satisfação a prestar nem a Ele mesmo. Então, se é um ato livre e imprevisível, então nós temos, primeiro ponto, esta é a regra do Eric Voegelin, não pode haver uma teoria geral da história, porque nós não sabemos quando a história vai terminar. Então não existem leis gerais. Se nós sabemos quando vai terminar, então tudo está em aberto. Então você pode raciocinar dentro de escalas temporais limitadas, tá certo? Sabendo que depois dessa escala vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Não é isso? Então, isto é a premissa para que qualquer estudo sobre o movimento histórico, seja do mundo em geral, seja de um país em particular, seja um estudo de tipo científico, portanto experimental, portanto sempre tentativo. Eu sei que no Brasil as pessoas não entendem ciência assim, elas entendem que ciência é um corpo de dogmas estabelecido de uma maneira, de uma vez por todas. E se você botou em dúvida uma coisa, você é um herege. É assim que se faz ciência no Brasil. Então, por exemplo, outro dia eu falei, olha, pode ser que o petróleo não seja um combustível fóssil, isso é apenas uma teoria, existem outras teorias. Como o pessoal no Brasil não acompanha a discussão científica internacional, não fica sabendo disso. Então, aparece o idiota, olha, ele está dizendo que o petróleo não é combustível fóssil, que é o caipira que ri daquilo que ele não sabe, meu Deus do céu. Teoria da evolução. Vocês já pararam para pensar o volume de livros que se publicam a favor e contra a teoria da evolução? Isso é inabarcável. Isso quer dizer que não está no poder humano chegar a uma conclusão sobre isso. Agora não está mesmo. Por quê? Você leu, eu li 400 livros. Bom, daí o cara publicou o quadricentésimo primeiro e tem uma prova que você não conhecia. Mudou tudo. Então, ciência é isso, meu Deus do céu. Ou não é? Ou ciência agora é um corpo de dogmas que está fixado de uma vez para sempre. É claro que não. Tudo que é científico pode continuar sendo discutido eternamente. Você pode, no máximo, dizer que existe mais probabilidade de que esta teoria terá certo do que a outra. Mas olha, eu confesso que eu nem isso sei. Tudo que eu li a favor da teoria da evolução, eu dizia assim, parece que está certo. Daí eu li a contra, parece que está certo. E olha, eu não sou nenhuma besta quadrada, Então eu digo, bom, se eu estou no estado de inconclusividade, não há vergonha nenhuma você também estar no inconclusivo. O petróleo é um combustível fóssil, eu falo, olha, até onde eu li, pode ser que seja, pode ser que não seja. Portanto, nenhuma dessas duas teorias é risível em si mesma, porque a risada não é um argumento científico. E assim por diante. À medida que você estuda a história, e olha, eu acho que eu estudo muito mais história do que filosofia. Os livros de filosofia que vale a pena ler são poucos. Mas os de história são muitos, toda hora aparece coisa nova. O senhor não vai ser um grande historiador para ele descobrir alguma coisa que os outros não sabiam. Então, se você pega esse Henry Kamen, que escreveu Spanish Inquisition, bom, ele não é nenhum Leopold von Ranke, ele não é nenhum Jacob Burckhardt, ele é apenas um cara que descobriu algo importante sobre a Inquisição Espanhola. Livros desse tipo existem de monte, e de monte, e de monte, e de monte. Não só na esfera histórica, na esfera científica também. Olha, outro dia me caiu na mão este livro aqui. A Teoria Lunar Esquecida de Newton. Então,
O cara descobriu todo um aspecto das investigações de Newton que ninguém conhecia, nunca ninguém tinha ouvido falar. E, no entanto, estava tudo lá nos escritos de Newton. Ele fez tudo sobre o ano lunar. Coisas como essa aparecem a toda hora. Sem contar aquelas que não apareceram agora, mas que você só ficou sabendo agora. Eu sempre soube, por exemplo, que tinha havido uma vasta campanha de difamação anticatólica e, sobretudo, anti-inquisição desde o tempo da Reforma. Sempre soube disso. Mas esses últimos dias, por causa de uma discussão que surgiu no Facebook, eu falei, vou ler mais coisas sobre isso, vamos nos informar. Daí eu caí de costas e descobri que a campanha tinha sido imensamente maior do que eu imaginava. Maior e mais contínua. E toda ela feita de lendas urbanas. Né? E eu acho que não tem uma pessoa no universo, pelo menos no mundo ocidental, que não tenha visto no cinema máquinas de tortura usadas pela Inquisição. Né? Todos os historiadores que entraram no assunto dizem que essas máquinas nunca existiram. Mas só os historiadores dizem. O cinema continua mostrando as máquinas. O pastor protestante da esquina continua falando das máquinas. Né? Eu digo, bom, isto aí é um fator histórico tão relevante, mas tão relevante, que praticamente esse anticatolicismo ele foi a espinha dorsal da cultura americana no século XIX. Era o único ponto que havia em comum entre todas as igrejas protestantes. Elas não concordavam em nada, só tinha esse ponto. Então, este era o centro unificador. E era uma força política tão extraordinária que chegou a haver processos, já no começo do século XX, para fechar a Igreja Católica nos Estados Unidos, porque ela apresentava um risco iminente para o regime democrático. Que risco? É um risco inexistente, mas, tal como aparecia na lenda urbana, não é isso? O Papa não fazia outra coisa senão conspirar contra a democracia americana, contra a qual ele não fez nada, zero, 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 zero. Pior, por exemplo, tem este livro aqui, isso foi o que mais me espantou. Anticatolicismo na ficção americana do século XIX. A literatura de ficção americana foi inundada por esses mitos da Inquisição, né, o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino e assim por diante, coisas desse tipo. Isso penetrou tão fundo, mas tão fundo, que chegou a afetar grandes escritores ingleses e americanos, grandes. Henry James caiu nessa. Né? Anthony Trollope caiu nessa. Né? William Dean Howells, que é um dos maiores escritores americanos de todos os tempos, caiu nessa. Né? E, na Inglaterra, Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli era um judeu simpático à Igreja Católica, escreveu muita coisa a favor da Igreja Católica. Daí ele tem uma discussão com o cardeal Manning a respeito da Irlanda, o cardeal era a favor da independência da Irlanda, ele virou 180 graus e escreveu um dos romances mais anticatólicos de todos os tempos, que fez um sucesso mundial. Então, você imagina o cara que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, escreve um romance, todo mundo vai ler, mesmo que o romance não seja bom. Era bom, na verdade, Disraeli é excelente escritor. Então, você imagina o prestígio que essa coisa adquiriu. Olha, está aí o Disraeli, Henry James, Anthony Trollope, os maiores. Quando você vai ver, toda esta coisa era baseada num único livro de um historiador que desconhecia a língua latina, nunca leu nada dos primeiros padres da igreja, nada, nada, que por sua vez só se baseava em literatura protestante. Você veja a força da lenda urbana, que começa em 1500 e pouco e prossegue até agora. Então eu digo, nunca houve uma campanha de difamação deste tamanho. A contribuição dos iluministas a isso foi pouca, porque na verdade, por exemplo, os mitos que os iluministas criaram não chegaram aos Estados Unidos, ficou só na França. Os mitos criados adotados pelo anticatolicismo americano são todos de raiz protestante. Os comunistas depois não inventaram uma campanha desse tamanho contra a Igreja Católica. Nunca. Então esta foi a maior campanha de difamação de todos os tempos, modelo de todas que se seguiram. Isso quer dizer que o protestantismo é falso? Claro que não. Só quer dizer que os líderes protestantes não prestam. O que não impede que eles tenham razão nesse ponto, naquele. Então, isso não é uma discussão teológica, evidentemente. Eu não estou discutindo as suas teorias, eu estou discutindo a sua conduta política. Então, coisas desse tipo, evidentemente,
não precisa nem dizer que isso é interpretado automaticamente como uma guerra antiprotestante. Quer dizer, os caras movem uma guerra publicitária de 4 séculos, e daí pelo fato que eu digo que isso aconteceu, sou eu que estou movendo a guerra. Bom, aí a inversão já vira delírio completo.